E aí, pessoal, tudo bem? Bom, neste domingo tô feliz aqui porque o Verona venceu o Cittadella por 3-0, conseguiu o acesso para a primeira divisão do campeonato italiano, né? É um resultado até inesperado porque o time tá bem ruim. Eu não esperava mesmo que conseguisse classificar, classificou só para repescagem e acabou ganhando as fases lá, as 3 fases da repescagem contra Perugia, Pescara e Cittadella, e acabou conseguindo o acesso. O time que tem como principal jogador o Pazzini aqui, que é aquele Pazzini, viu? Aquele Pazzini aí que quem acompanha futebol italiano há um tempo vai se lembrar, passando em seleção de base da Itália, tudo. É aquele Pazzini, tá no Verona, tá jogando muito, apesar de já ser veterano, às vezes nem consegue jogar o jogo inteiro. Então eu tô bem feliz, Verona voltou pra primeira divisão, tudo. Isso aqui, assim, o que eu vou falar agora, eu vou fazer um vídeo sobre Série B, sobre torcer por times que jogam a Série B. E isso eu não tô falando só do Verona aqui, que assim, eu tenho um time no Brasil, claro, tem, assim, não fiquei falando, mas assim, tem o time do Brasil, tudo. Eu encarno aqui o torcedor do Verona também para poder manifestar de forma mais livre meu direito de torcer por um time de futebol. Mas eu falando para vocês que torcem por um time de Série B, um time que às vezes não tem um time super tradicional. O Verona é um clube muito tradicional, é um clube que já foi campeão italiano da Série A, até aqui, ó, tem um Scudetto aqui nessa camisa, já foi campeão italiano da Série A, é um time com uma torcida muito grande, uma torcida fanática na cidade de Verona, é o time mais popular da região do Vêneto, né, como se fosse um estado. Então é o time mais popular do seu estado, tem uma média de público que chegou a 10, 15 mil pessoas quando jogou a terceira divisão. Então assim, é um time com muita torcida, é um time com muita tradição, que em geral está jogando a Série A, só nos últimos anos que tem caído e subido muito, mas ficou muito tempo aí na Série A do campeonato italiano. Então já jogou Champions League, né? Foi campeão italiano, jogou Champions League, foi afanado pela Juventus. Mas assim, muita gente aqui torce por times que com alguma constância acabam passando pela Série B, ou que estão na Série B no momento, ou que passaram pela Série B recentemente e passam pela Série B com alguma constância. E aqui eu não tô querendo julgar o tamanho de time não, tá? Tô querendo só falar aí com todos vocês, se vocês sabem aí quem são vocês. É torcedor de, sei lá, o Vitória é um time que hoje está na Série B e tem passado muito pela Série B nos últimos anos. O Sport, que não costuma estar na Série B, mas está na Série B no momento, não faz tanto tempo esteve outra vez. Santa Cruz, Náutico, Fortaleza, Ceará, Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova, Guarani, Ponte Preta, que é um sobe e desce. Clubes que vira e mexe estão na Série B. Agora o Curitiba está fazendo segundo ano seguido na Série B, não é uma coisa tão comum assim na história do Coxa, mas está já segundo ano seguido. Então assim, clubes que passam pela Série B com alguma constância, ou quando estão na Série A ficam sempre passando medo de cair para a Série B, né? Então vocês podem, vocês sabem, se vocês torcem para um time assim, vai botando a mão na consciência, não tô querendo, meu clube é grande, não, eu não tô dizendo que não é grande, mas tem clubes que passam pela Série B com alguma frequência, né? Que quando eu brinquei nas redes sociais e que o Verona tinha subido, teve gente que mandou mensagem respondendo, e eu juro que eu não fiquei ofendido, mas eu só fiquei com a ideia de fazer esse vídeo. Gente que respondeu, vai cair ano que vem. Cara, tá pra quê? Vai cair ano que vem. Então, sabe uma coisa? Que se dane que vai cair. Então, se você torce por um time que esteve na Série B, subiu, e daí quando você tá comemorando que sobe, vem alguém, vai cair ano que vem. Que se dane que vai cair ano que vem. Entendeu? Porque assim, é muito fácil torcer por um time aí vai entre os 12 grandes do futebol brasileiro, time que tá sempre na primeira divisão. É muito fácil torcer pro Corinthians, pro Flamengo, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Cruzeiro. É muito fácil, clubes que alguns deles até passaram pela Série B, mas assim, não é uma coisa muito tão uma realidade tão presente no dia a dia de um torcedor desse clube, então assim, eles estão torcendo ali por títulos. Então, é fácil torcer por um time que ou tá brigando por título, ou tá brigando na metade de cima da ou tá ganhando título, ou tá brigando por título. Tá pensando em ganhar Libertadores. É fácil, assim. Você vai ganhar seu campeonato estadual de tempos em tempos, você não vai ficar sem títulos por muito tempo. Você vai fazer jogos internacionais. É confortável torcer por um time assim, porque ele te dá alguns bons momentos de glória suprema ali, que você fica discutindo se o Palmeiras
têm ou não Mundial. Você fica discutindo se o Fluminense ou o Botafogo tem ou não Libertadores, aquelas coisas. Discute-se coisas neste nível, né, da discussão, né? Campeonato Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Se discute nesse nível, né? E é muito confortável ser torcedor desse. E daí quando um cara que torce pro time assim vem falar com quem gosta de um time menor que vai ganhar caída pra Série B, tá vibrando porque só ganhou um jogo. Daí o torcedor sei lá, torcedor do Goiás, por exemplo, daí começa a comemorar porque ganhou um jogo do Botafogo ou do Fluminense. Você ganhou um jogo e tá comemorando. Claro que tá ganhando, pô. O Goiás estava na segunda divisão, ficou um bom tempo na segunda divisão, estava subindo. Assim, torcedor de time que passa muito pela Série B sabe que, assim, ainda que ele queira, deseja muito ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, e alguns até eventualmente conseguirem em algum momento da sua história alguma conquista nesse nível, o dia a dia dele, isso não é a realidade mais presente, né? O título dele, jogar a Libertadores para ele, ganhar a coisa mais presente para ele, muitas vezes é subir para a Série A ou estar na Série A, fazer um grande jogo contra um time de muito mais riqueza e muito mais tradição. Esse é um título pra ele, entendeu? Então assim, fica com esse vai cair, que se dane que vai cair, entendeu? Porque assim, para um time da Série B subir é uma glória, é uma conquista, isso foi conquistado. Você não tá conquistando só uma posição que você pode perder, você está conquistando, aquela é uma conquista por si só. E é a mesma coisa que falar assim, tá vibrando porque vai ganhar a Copa do Brasil esse ano, vai perder ano que vem. Tá vibrando porque ano que vem vai perder, é a mesma coisa. Tá vibrando porque ganha Libertadores, ano que vem vai perder essa Libertadores, ano que vem você não vai manter esse título. É a mesma coisa. Então assim, torcedor de time que passa por Série B, segunda divisão, entende bem como é difícil. É difícil você conseguir informação sobre o seu clube, ainda que você mora na cidade desse clube, você ainda consegue bastante coisa pela internet, pela televisão, tudo, rádio, jornal local. A internet ajuda bastante também se você mora um pouco longe. Mas você liga a televisão no programa de debate, não está falando sobre o seu clube, você não está vendo as pessoas discutindo a situação do seu clube, você não está vendo essas pessoas falando, eventualmente, até com distanciamento, que às vezes o distanciamento é bom também. Se a contratação que o seu clube fez é boa ou não, você não tem muita noção. Daí você está num time de Série B, seu clube aparece com um jogador que você nunca ouviu falar na vida. Né? Porque, assim, nem mesmo porque eles contrataram um cara que vinha sendo destaque da terceira divisão. Quer dizer, um cara que o empresário dele e o diretor do seu clube diz que era o destaque da terceira ou da quarta divisão, mas você não tem certeza absoluta se ele era o destaque ou não. Ou mesmo se ele fosse destaque, você não tem certeza absoluta ou não se ele se encaixa no seu time, porque você não tem informações direito, você não acompanha tão bem o futebol que esse cara vinha jogando no nível que ele vinha jogando, no clube que ele vinha jogando. É difícil, você acompanha um time que às vezes vem com umas contratações bizarras e assim, você tem que falar, putz, você tem que torcer para os caras estarem falando a verdade, que o cara é bom, você tem que torcer pro cara dar certo, entendeu? O cara começa a não dar certo, você só vai saber depois por tentativa e erro, você só vai saber depois que não deu, você só vai saber depois quando o time tá perdendo todas, sabe? E daí fica a temporada inteira jogando por um acesso e esse acesso não vem, sabe? E daí, assim, a capacidade de se recuperar é muito pequena, porque daí você vai querer contratar um jogador melhor, você pode falar, o seu time tem uma camisa, tem uma tradição, tem uma torcida, só que daí às vezes o jogador prefere ir para um time, às vezes até menor e de menos tradição, que está na Série A. Por quê? Porque na Série A ele vai se projetar, daí no caso de clube brasileiro, daí vai chegar e vai jogar um time de Série B tradicional, qualquer. Pensa num aí, vocês pensaram em um, vale esse daí que você pensou. Um time tradicional que passe muito por Série B, assim, daí vai jogar mas que seja grande no seu estado. Vai jogar campeonato estadual e vai, vou contratar uns jogadores aí. Só que daí vai trazer o jogador e o jogador prefere o quê? Prefere jogar num time pequeno do interior de São Paulo. Por quê? Porque aqui no interior de São Paulo, jogando no Campeonato Paulista, ele pode até ganhar menos, ele pode até não ganhar o salário, tipo, o salário dele atrasar, e ele pode estar num time que não vai ter divisão garantida no segundo semestre. Mas se ele faz um jogo bom contra o Corinthians ou contra o São Paulo, passando na Rede Globo no domingo à tarde, ele acaba sendo contratado por um time da Série A, ou pelo próprio Corinthians, São Paulo, Palmeiras, por algum time de São Paulo mesmo, ou ele chama uma atenção suficiente que algum clube de outro estado da Série A vai atrás dele. Então, esses times que passam por segunda divisão, tudo, às vezes tem até tradição, tem força, mas não conseguem competir direito, sabe? É uma vida difícil. Então, ir para a Série A significa muita coisa, não é só que você, agora eu vou jogar a Série A, que legal, não é só isso. É você poder ver o seu time jogando contra os melhores,
é você poder saber que o seu time vai ter uma condição de conseguir contratar uns jogadores um pouco melhores, não vai ficar aquela sofrência toda de ficar contratando um jogador que você nunca ouviu falar. Quer dizer, sempre vê um jogador que você nunca ouviu falar, mas assim, você não fica naquela situação, vê uns jogadores melhorzinhos aí que você tem um pouco de noção, você consegue ter expectativa de ver seu time jogar direito, e vai que o seu time vai lá e ganha de um time grande, né? Pô, isso já é um título. Então assim, torcedor de time grande aí, quando vai falar com torcedor de time que joga a segunda divisão, tudo, seja menos babaca, vai. Não é assim, não precisa ficar com essa coisa, subiu pra cair e tudo. Eu falei, eu nem fiquei com raiva, até brinquei, quem escreveu isso no Instagram, por exemplo, me mandou mensagem, até brinquei que ia bloquear. Claro que eu não vou bloquear, claro que é só na brincadeira. Eu entendo que a pessoa está brincando comigo, mas tem gente que fala meio a sério, tem gente que fala meio assim, tá aí de quê? Tá comemorando o quê? Vai cair depois, sabe? Vai postar, entendeu? Assim, é difícil pra caramba torcer pra time que joga segunda divisão, sabe? E quem torce pra time que joga segunda divisão, muitas vezes tem que ser muito mais apaixonado que quem torce pra time da série, porque é fácil, né? É fácil você, toda hora tá aparecendo na televisão, o jogo do seu time tá passando, às vezes você não precisa nem pagar o pay-per-view pra conseguir ver os jogos do seu time direito, sabe? É fácil acompanhar, você põe na mesa redonda lá da TV a cabo, lá estão discutindo o seu time, tá o simbolão lá do seu time lá no fundo, grandão, todo mundo discutindo, e fica 1 hora analisando lá os movimentos do técnico do seu time, sei lá o que, daí você vai na rua, todo mundo, é fácil. Agora você vai torcer pro time de Série B, entendeu? Seu time tem menos dinheiro até pra marketing, às vezes, porque dependendo do se você mora num time de cidade de interior, time de série de segunda divisão, mas de interior, assim, dependendo do caso, é até um pouco difícil comprar camisa do time, já é difícil você achar, sabe, é difícil você torcer pro time, nem você quer decorar sua casa com coisas do time, mas você não acha tanta oferta, porque não tem tantas coisas assim, sabe? Então assim, eu que tô aqui, representando um time que estava na Série B subindo, e aqui o São Bento, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, caiu para A2 do Campeonato Paulista esse ano. É difícil, entendeu? Então assim, acho que então eu queria, assim, como um time, alguém que gosta de um time da Série B da Itália, que subiu para a primeira divisão da Itália agora, queria aproveitar e mandar um abraço a todo mundo que torce por times de segunda e terceira divisão pelo Brasil, e que sabe exatamente o que é isso, e espero que vocês tenham a felicidade de ver seus times subirem com mais frequência. Alguns podem até subir de tempos em tempos, mas que subam mais, e que quando subirem, não subam, pode até cair, mas mas caia fazendo barulho, caia ganhando jogo de time grande, dando sufoco em time grande, para mostrar que assim, você não subiu à toa, você subiu para fazer um campeonato, pode até cair, mas esses times são importantes, são necessários aí no futebol, e ainda mais esse universo que cada vez mais só se pensa nos times grandes, só se fala nos times grandes que conquistam título. Agora o pessoal às vezes nem mais para time grande do Brasil tá ligando, porque só quer saber do time que ganha Champions League, sabe? Tá bom? Então é isso, então deu meu desabafo aqui. Verona subiu, o time vai cair porque o time tá bem ruim, espero que não, né? Mas assim, eu não tô muito esperançoso da campanha na Série A, só aqueles 3 pontinhos em casa contra o Milan que são de lei, né? Freguesão. E fora isso, o Verona vai tomar umas pauladas aí, vai cair, mas assim, que se dane, daqui 1 ano eu sofro com esse rebaixamento. Agora eu vou comemorar, né? Porque se eu só for comemorar quando o time for campeão, por que você vai torcer por um time então, né? Então é isso, tá bom? Um abraço e até mais. Se inscreva no canal, clica no sininho, tá? E participei do Debate Assopra. Nessa semana, tava com essa camisa aqui também. Participei do Debate Assopra nessa segunda-feira. Daqui a pouco o vídeo tá lá no ar, às 7 horas, 7 e pouquinho, para falar da rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Um abraço e até mais.